Trabalhando a homofobia do ponto de vista jurídico e do ponto de vista mais constitucional, mais geral. Depois é que o professor Rogério vai botar continuidade fazendo outro tipo de abordagem. Bem, então eu peço a todos que desliguem os celulares, que evitem aqueles barulhinhos chatos para reuniões desse porte, para não atrapalhar, e depois, no final, será dada a oportunidade para as perguntas. Por favor, Bruno. Obrigado, Jorge. Bom dia. Feliz de ver que vocês aguentaram bastante amanhã. Aguentaram, vocês estão de férias ainda, acabou a 1, tudo bem, não tem matéria, está tudo ótimo. A doutora Anitta vai dar o Poder Judiciário na Câmara Constitucional, mas mais divertido está aqui. Aproveitar para agradecer a mesa, a professora Sheila, pelo convite, o professor Jorge, pela essa abertura, e toda a equipe do Unisoma pelo apoio com esse evento, em especial agradecimento à professora Mônica, que participou tão assiduamente da organização. A gente decidiu deixar melhor para o final. O Rogério tem uma experiência extraordinária trabalhando com isso, trabalhando com homofobia, estudando o tema, mas a minha abordagem vai ser mais na minha linha pessoal. A gente vai discutir um pouco uma questão principiológica e vai levantar alguns direitos relacionados à população LGBT e vendo muitas vezes até desmistificando algumas situações que a gente recebe de informação errada ao longo da vida, assim, muitos dos direitos que a gente acaba se confundindo. Bom, acho que vou ficar. Muito bem. Antes de entrar nesse pedaço já da palestra mesmo, falar um pouco com vocês sobre discriminação em geral. Eu e Rogério, a gente debateu um pouco qual seria o tema, né, o título da palestra em geral, e não dá para a gente querer falar em direitos LGBT, por exemplo, de forma genérica. A gente tem que pensar realmente em proteção contra a discriminação. Afinal, é uma infinidade de formas de discriminação que a população sofre. A gente está aqui focando em um tipo específico, a discriminação contra a identidade da pessoa, em especial a identidade sexual dela. Mas o tema de discriminação é um tema que tem que ser muito discutido. A gente ontem teve aqui uma palestra sobre cotas, né? Anteontem, segunda-feira, falava sobre situações de população específica, que merecem uma especial proteção, mas discriminação é um tema muito largo. Eu gosto muito de estudar esse tema, porque é uma chance que a gente tem de abrir um pouco os olhos. E eu espero muito que vocês aqui presentes, vão acompanhar agora as próximas 2 horas discutindo o tema, tenham capacidade, ao final, de talvez pensar e refletir um pouco de novo qual é o tipo de nossa pessoal que a gente tem que não percebe uma discriminação que a gente faz. Não só em nossa população LGBT. Discriminação pode ser por raça, pode ser por idade. Será que uma pessoa mais gorda não foi discriminada? Será que você não faz uma discriminação que você não percebe no seu dia a dia? Sabe? Será que não tem alguma coisa de machismo? Gente, machismo é uma coisa que está tão presente no nosso dia a dia. É tão comum reduzir a mulher a uma situação objetivada, reduzir um valor da mulher de forma geral. O idoso, será que não é fácil perceber, classificar o idoso como um ser inferior, ou seja, já atrasado, passado? Só que a gente faz sem pensar, e sem pensar continuando com esse tipo de comportamento. Nosso foco aqui realmente vai ser identidade sexual, mas vale a reflexão para várias áreas, de forma geral. Muito bem, entrando sobre a questão sexual, a gente estava até discutindo agora, antes de começar a palestra, como tem diferentes e vários microsetores dentro desse mundo LGBT. O Rogério vai dar uma explicação um pouco melhor sobre isso mais à frente, sobre quem integra todo esse ramo de discriminação. A sigla LGBT, que
aqui significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, mas tem como ser até mais inclusivo em relação a isso. Essa discriminação que é sofrida por esse grupo, a gente pode às vezes colocá-lo de forma geral, mas alguns tópicos vão caber de forma mais específica. A gente vai estar estudando aqui, por exemplo, a questão de transexuais ou transgêneros. E a discriminação, a busca jurídica, a busca deles em relação à conceituação, em relação à proteção, às vezes é muito diferente da busca da população lésbica, gay e bissexual. E aí já vai o primeiro ensinamentozinho para essa palestra, um termo que talvez a minoria que conheça, mas vai ser muito importante essa diferenciação. Já ouviram o termo cisgênero? C-I-S, cisgênero. Levanta a mão que já ouviu. Então, bom pessoal, eu sou uma pessoa cisgênero. A maioria aqui, imagino, seja cisgênero. Cisgênero é aquele que não é trans. Cisgênero é aquele que se identifica com o corpo que nasceu. Um homem e uma mulher gay, por exemplo, digamos, uma mulher gay que é feliz sendo uma mulher gay, não se identifica como homem, ela é cisgênero. É homossexual que é cisgênero. Então a população trans se diferencia muito da cisgênero em relação a várias das suas demandas. Tudo bem? Então a gente vai tentar falar, alguns momentos vai focar em trans, alguns momentos vai focar na questão cis de forma geral, mas é legal para vocês perceberem as diferenças de tratamento. Especialmente na população trans, a gente percebe uma dificuldade tão grande, sabe? Não sei se tem alguém trans presente, mas é muito mais complicado de se imaginar. Imagina vocês mesmos, imagina que vocês têm uma loja, precisa de vendedor, e se candidata a esse cargo uma mulher trans, ou seja, uma pessoa que nasceu homem, nasceu geneticamente homem, mas se identifica como mulher, se veste como mulher, se fez operação ou não, eu não vou nem entrar nesse meio. Será que você vai contratar essa pessoa? Sabendo que, possivelmente, talvez seus clientes não gostem de serem recebidos por uma pessoa trans? É difícil pra caramba, e eu nem tenho muito como fazer um julgamento de valor sobre a atitude do dono da venda nessa situação, porque realmente tem que pensar no mercado dele. Mas não é à toa que a população trans justamente vários deles vão cair na prostituição. É difícil arrumar trabalho. Isso é um problema que a população cis nem sofre tanto. Vamos ver isso mais à frente. Vamos começar de verdade. E eu vou estar na minha palestra, eu vou focar em 3 momentos. A gente primeiro vai falar uma situação um pouco mais de princípios constitucionais. E aí vai pegando bem mais uma questão jurídica mesmo. Depois eu vou levantar realmente direitos LGBTs, as diferentes da população LGBT, desmistificando algumas situações. E por último vai entrar um pouco em criminalização da homofilia. Mas aí esse ponto específico, o Rogério é muito mais autoridade que eu, ele vai brincar mais nisso. Beleza? Vamos lá então, vamos começar com princípios jurídicos. Eu vou falar 4 para vocês somente, que vão estar permeando essa ideia. A gente vai ver, quando for falar depois dos direitos individuais, como que isso reflete desses 4 princípios. Primeiro, óbvio, a gente comentar o princípio da igualdade. Algum aluno meu de constitucional quer se voltaria para minha causa para explicar o princípio da igualdade? Porque está na prova. Não? Fernanda, Thaís, querem falar sobre igualdade? Não? Precisa? Não? Jorge? Tranquilo? Se quiser. Muito bem. Quando a gente fala de igualdade, a gente sempre vai falar em 2 prismas de igualdade, 2 facetas do princípio da igualdade: formal e material. E graças a Deus que a gente tem 2 prismas diferentes, porque senão ia ser muito difícil atuar num país como o Brasil. Em termos de igualdade formal, é muito fácil de avaliar. Em termos formal, a gente vai pensar que todos são iguais perante a lei. Bom, e aí vai ser a mesma para todos. Já ouviram aquele postulado do Lex et Lex?
Todos vão sofrer a mesma lei, sem nenhum tipo de distinção entre um indivíduo da população ou outro. Contudo, isso não é tudo, isso não é toda a parte de igualdade. A igualdade formal vai estar de forma geral proposta na Constituição, artigo 5º de que todos são iguais perante a lei. Maravilha. Contudo, isso não pode ser aplicado de forma geral. Por quê? Porque nossa civilização, o Brasil, ainda por ser o Brasil é um país com tanta diferença, vai ter diferentes tipos de indivíduos na população. Todos não serão iguais. Ainda bem que todos não são iguais. Você não consegue imaginar um mundo se todo mundo fosse aquele homem médio. Mas todo mundo fosse todo feito de homens cisgêneros, heterossexuais, brancos, classe média, casado, com filhos. Rogério, ajuda aí. Mais algum paradigma? Católico, com certeza. O ariano brasileiro, quem é ele? Turco brasileiro. Alto. Cisgênero. Não, a gente foi muito alto, mas comprido. Você imagina se não fosse só disso? Que tédio que ia ser isso? De verdade, a gente poder celebrar nossas diferenças é tão bom para poder ver que uma pessoa é diferente, tem um tom diferente de pele, que vai poder vir. E esse tom diferente de pele tem que ser não uma razão de exclusão, mas uma questão de ser celebrada. Que bom, que legal que você tem uma característica tão particular sua. O problema é que o mundo não é tão bonito assim. O problema é que é muito mais fácil você ver o diferente, não como aquele especial, uma característica de um valor grande, mas sim aquela pessoa que merece ser excluída da sociedade. Corrigindo quando eu falo que isso acontece, e é interessante perceber, gente, essa discriminação funciona de qualquer lado. Pensar em termos de raça. Da mesma forma que eu consigo de forma mais fácil ver um negro sofrendo no meio de brancos, é muito comum imaginar um branco sofrendo no meio de negros. O que acontece? Você tem um grupo de vários homens e uma mulher, talvez sofra pouco, mas já um grupo de várias mulheres e um homem também talvez sofra algo. Óbvio que eu espero que na sociedade todo tipo de mistura ocorra. Contudo, isso tem que ser visto com um lado positivo sempre. E aí, voltando aqui à igualdade. Visto que a sociedade tem tanta desigualdade, e aí, voltando, igualdade de forma geral, uma coisa positiva, tem que perceber que alguns setores da sociedade merecem um tratamento diferenciado. Alguns setores vão ter que aplicar a lei de forma diferenciada, afinal, nós estamos buscando uma proteção especial para esse setor. E aí entramos nesse segundo lado da igualdade, a igualdade material. E aqui eu vou dar de forma geral, objetivando que, embora a lei seja a mesma para todos, alguns vão exigir uma aplicação diferenciada da lei. E alguns vão exigir até talvez uma lei específica, especial para essa proteção. Garantido aí, o nome disso, é a efetivação da isonomia. Muito bem, chegamos então a uma construção da igualdade material que começou com Aristóteles, foi trazida para o direito brasileiro de forma muito melhor por Rui Barbosa, lembrando que a igualdade que antigamente era só tratar os iguais de forma igual, deve ser desenvolvida a não só tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual. E essa desigualdade, esse tratamento, na medida de sua desigualdade. O que isso quer dizer? Que aquele que é diferente, em algumas situações, vai ter lei especial, específica, que vai complementar a sua diferença. Tudo bem? Essa é a base, gente. Essa é a base que a gente vai começar a falar a partir de hoje, ao longo da nossa palestra. É a partir de perceber. Por que então? Por que eu vou tratar essa pessoa de forma desigual? Já viu essa imagem? Essa imagem que está bem conhecidinha? Olha como tem paralelo das desigualdades. Se eu pensar que tratar todos de forma igual, todos aqui, os torcedores, não vai ignorar o fato de que não compraram ingresso do jogo, tá bom? Vamos pensar
pensar que pode furar fila, sei lá, pode ver o jogo por cima do muro. Se tratar todos de forma igual, todos vão receber um caixote. Estou garantindo igualdade? Estou. A pergunta é, vou estar garantindo justiça? Será que é justo todos receberem um caixote igual aqui? Será que é justo eu perceber que vou tratar todos da mesma forma, independente do resultado? Percebo que não. Percebo que o justo seria perceber que eles são desiguais. Um é muito mais alto, outro é muito mais baixo. Não preciso então dessa especial proteção. Um exemplo prático disso: Bolsa Família. Aliás, não vou falar do Minha Casa Minha Vida. Será que uma pessoa, digamos, Minha Casa Minha Vida é um programa de governo que vai oferecer moradia à população? Será que toda a população deve ser beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida? Ou só aquele que realmente tem necessidade e não tem moradia? Percebe então que a lei está tratando as pessoas de forma desigual? Eu tenho um apartamento. Será que eu mereço uma casa pela Minha Casa Minha Vida? Se a lei fosse igual para todos, de forma completa, absoluta, eu mereceria também. Por que não? Mas não faz sentido. Eu tenho que dar uma proteção especial para quem não tem moradia. Por isso a diferença de tratamento. Pegando na questão da LGBT, trazendo para o nosso ponto específico, o que a gente percebe? A gente percebe que tem todo um grupo da população que é alvo de uma especial discriminação. E por isso, precisa então de um tratamento diferenciado para esse grupo. Vou falar daqui a pouco sobre crime de ódio. É uma atividade contrária a todo o grupo. Tudo bem? Quando a gente fala também de racismo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Perceba que todo esse grupo, de forma geral, merece uma especial proteção. E na prática, isso deve ser efetivado. Muito bem. Fechando a questão de igualdade, o segundo principal princípio aqui presente na nossa ideia é a dignidade da pessoa humana. Afinal, eu vou estar andando de mão dada aqui, igualdade e dignidade. Porque as ações que a gente vê aqui na busca de garantir igualdade material, todas têm como fundamento garantir dignidade da população. Criada a pessoa humana, de forma geral, nasceu em 48, com a DUT, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo querendo garantir maior legitimidade, garantir um Estado democrático de direito, e a busca, então, de garantir a vida digna, como garantia mínima e essencial da população. De forma bem prática, nossa Constituição trouxe esse princípio no artigo 1º, e ele é tido como valor supremo da Constituição. Ele é como, de forma geral, o objetivo maior do Estado, de dignidade a todos. Esse princípio vai ter 3 deveres aqui impostos na sua prática. O dever de proteção daqueles que merecem proteção especial. E essa proteção vai ser uma obrigação negativa, de forma a se abster de escolher o conceito de dignidade do outro. Vão perceber que, gente, para algumas pessoas, o conceito de dignidade vai ser diferente do conceito de outro. Às vezes, o que uma pessoa entende como vida digna é diferente do que outra pessoa entende. Como é que eu faço com isso? Temos o direito. Será que o direito tem uma obrigação de impor o conceito de dignidade para toda a população de forma geral? Muitos governos tentaram fazer isso, cara. Pensar que seria necessário garantir um mínimo a todos, e esse mínimo seria igual para todos. Só que não é isso que a gente imagina numa sociedade moderna como a nossa, uma sociedade com diferente como a nossa. Então, o primeiro direito é esse de abstenção, não tolir a dignidade do outro. Segundo, um dever de proteção, uma defesa da dignidade, uma questão positiva, e aí vai estar muito presente a atuação do Estado, mas também a atuação particular. Basta perceber quando for necessário também proteger o seu igual. Em terceiro lugar, o dever de promoção, e aí realmente uma atuação mais prática do governo, em perceber programas de governo, de forma geral, que necessitam, que exigem uma maior proteção da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Pegando a nossa questão LGBT,
em relação a essa primeira parte da abstenção, essa questão tem que ser muito observada. Aliás, não preciso nem só pensar em LGBT para falar sobre abstenção. Uma questão muito prática aqui é pensar em religião, na verdade. Obviamente, a religião fica até às vezes mais claro imaginar como cada um tem um conceito diferente de dignidade referente à religião. Afinal, cada um tem sua religião diferente. Essa obrigação de não autoria, por exemplo, vai estar presente quando pensar que eu, digamos, eu que seja católico fervoroso, não posso incomodar um rito de outra religião. Se eu vejo, exemplo, um muçulmano rezando para a Meca no pôr do sol, correto? Essa parte também de religião, história de direito, do Jorge, primeiro escola dessa frente, você fala. Estava no próprio do Jorge outro dia, coisa difícil. Eu não acho. Mas assim, se eu sou um católico fervoroso, digamos, vejo um muçulmano rezando para a Meca no pôr do sol, posso eu incomodá-lo? É justamente esse o primeiro dever, uma posição negativa, não incomodá-lo. A população LGBT, o que isso vai estar presente? Vai estar presente para eu perceber que eu não posso proibir um casal LGBT, uma família LGBT, demonstrar seu amor de forma natural. Eu não posso proibir um casal gay de mão dada, beijo na boca no meio da rua. Obviamente, eu tenho que comentar aqui, quase brincadeira, mas é sério, a gente tem que se limitar em uma relação de ato de cena. Mas isso vale tanto para gay quanto para hétero, LGBT, tanto faz. Só lembrar enquanto penal. Isso é um antigo ato validador. Lembrando disso, esse termo não existe mais no direito penal, se falando de ato de cena. Pode demonstrar amor, mas é só um amor, não pode ser muito profundo, tá? Perdão. Agora, quando sempre presente, a gente perceber, permitir ao outro a sua liberdade. Quero fazer uma primeira parênteses aqui e trazer uma situação recente no Brasil. Lembram da Viviane foi aquela travesti, aquela ela já vai me corrigir. A travesti, ela era trans. Viviane que é trans, que na 19ª Parada de LGBT de São Paulo fez uma encenação com a crucificação. Lembram disso? Todo mundo no Facebook isso, todo mundo comentou. Muito bem, situação complicada de avaliar. Por quê? Porque a gente vai ter vários princípios atuando. A gente vai estar falando de liberdade de expressão, a gente vai estar falando sobre liberdade religiosa e a própria dignidade pessoal dela. A pergunta é, será que a atuação dela chegou a, de alguma forma, invadir a dignidade da pessoa ou não? É bem polêmico isso, né? Eu fiz essa pergunta em sala de aula há algumas semanas. A maior parte dos alunos levantou a mão e disse que ficou particularmente incomodado com essa situação. Coisa que nossa sociedade é bem ou mal, e é bom. Como eu falei, pessoas são diferentes, então a gente vai se incomodar com as pessoas às vezes. É natural. A questão não necessariamente será uma atuação que irá contra você diretamente. É uma expressão dela pessoal. A gente tem liberdade de expressão como um dos princípios máximos no nosso dia a dia. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, só adiantando o debate. Beleza? Terceira situação, liberdade. E assim, liberdade é um direito mais, assim, vamos pensar desde a primeira geração de direitos fundamentais, para pensar em Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. O direito de liberdade nasceu muito com uma ideia de proteção da propriedade, mas aqui vou pegar só uma faceta da liberdade que vai falar sobre a sua liberdade de autodeterminação, a liberdade pessoal sua de se entender como indivíduo, de determinar o que é sua identidade. Então, querendo ver onde eu quero chegar, natural. A sua identidade como ser lésbico, gay, sexual, transexual, travesti, intersexual, o que for por aí. Tem esse direito? Óbvio que tem. Cada um tem direito de se auto-identificar. Nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, vou proibir comportamentos LGBT. Isso não existe. Cada um tem sua liberdade.
E aí, presente justamente liberdade sexual. Lembrando, inclusive, que você vai ter liberdade de não se relacionar sexualmente se quiser. E aí vai estar presente, inclusive, aqui a questão de abusos sexuais. Mas a gente chega até fora um pouco também aí. Por último, felicidade, e é muito legal poder falar sobre isso. Agora vai entrar bem em direito de família, gente. Nesse tema, a gente fala em penal, fala em constitucional, fala em família, fala muita coisa. Já ouviu falar em direito à felicidade? Busca da felicidade? Já viu aquele filme do Will Smith, A Busca da Felicidade? Esse filme, essa expressão da busca da felicidade, nasceu muito no mundo da Constituição Americana. É um dos valores supremos que toda a população, todo o direito, afinal, no Estado democrático do direito, vai querer dar chance que a população busque a sua felicidade. E é muito pessoal perceber isso. Eu estou de novo voltando aqui a questão de liberdade. Busca de felicidade é tudo sempre entendimento pessoal do que é felicidade. O que é felicidade para você. O Estado tem papel, obrigação em garantir que você, indivíduo, corra atrás do que você entende como felicidade de forma muito individual. Muito bem, nossa Constituição, no artigo 6, traz o rol de direitos sociais. É um artigo importantíssimo que vai dar a base para muita política pública. Tem que dizer quais são os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Os direitos sociais. Esse é um texto original da Constituição. A alimentação, moradia e transporte foram incluídos por emendas constitucionais e, aliás, transporte foi a última emenda, foi agora de setembro, mês passado, na Constituição 90. Incluiu o transporte nesse rol. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há pouco tempo, o Gustavo Buarque, vocês conhecem, foi candidato à presidência da República em 2000 e não sei quando. O candidato que falava que a prioridade dele é educação. Lembra disso? Gustavo Buarque tentou, com a PEC da felicidade, incluir esse direito no... Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista mais constitucional, mais geral. Depois é que o professor Rogério vai dar continuidade fazendo outro tipo de abordagem. Bem, então eu peço a todos que desliguem os celulares, que evitem aqueles barulhinhos chatos para reuniões desse porte, para não atrapalhar, e depois, no final, será dada a oportunidade para as perguntas. Por favor, Bruno. Obrigado, Jorge. Bom dia. Feliz de ver que vocês aguentaram a parceira de manhã. Vocês estão de férias ainda, acabou a 1, todo mundo bem, não tem matéria, está tudo ótimo. A doutora Anitta está dando agora o Poder Judiciário com a Câmara Constitucional, mas mais divertido está aqui. Aproveitar para agradecer a mesa, a professora Sheila, pelo convite, o professor Jorge, pela essa abertura, e toda a equipe do Nacional pelo apoio com esse evento, em especial agradecimento à professora Mônica, que participou tão assiduamente da organização. A gente decidiu deixar melhor para o final. O Rogério tem uma experiência extraordinária trabalhando com isso, trabalhando com gestofobia, estudando o tema, mas a minha abordagem vai ser mais na minha linha pessoal. A gente vai discutir um pouco uma questão principiológica e vai levantar alguns direitos relacionados à população LGBT e vendo muitas vezes até desmistificando algumas situações que a gente recebe de informação errada ao longo da vida, assim, muitos dos direitos que a gente acaba se confundindo. Bom, acho que vou ficar. Muito bem. Antes de entrar nesse pedaço já de palestra mesmo, falar um pouco com vocês sobre discriminação em geral. Rogério, a gente debateu um pouco qual seria o tema, né, o título da palestra em geral, e não dá para a gente querer falar em
direitos LGBT, por exemplo, de forma genérica, a gente tem que pensar realmente em proteção contra a discriminação. Afinal, é uma infinidade de formas de discriminação que a população sofre. A gente está aqui focando em um tipo específico, a discriminação contra a identidade da pessoa, em especial a identidade sexual dela, mas o tema de discriminação é um tema que tem que ser muito discutido. A gente ontem teve aqui uma palestra sobre cotas, né? Anteontem, segunda-feira, falava sobre situações de população específica que merecem uma especial proteção, mas discriminação é um tema muito largo. Eu gosto muito de estudar esse tema, porque é uma chance que a gente tem de abrir um pouco os olhos. E eu espero muito que vocês aqui presentes, que vão acompanhar agora as próximas 2 horas discutindo o tema, tenham capacidade, ao final, de talvez pensar e refletir um pouco de novo qual é a atitude nossa pessoal que a gente tem, que não percebe uma discriminação que a gente faz. Não só em nossa população LGBT. Discriminação pode ser por raça, pode ser por idade. Será que uma pessoa mais gorda não foi discriminada? Será que você não faz uma discriminação que você não percebe no seu dia a dia? Sabe? Será que não tem alguma coisa de machismo? Gente, machismo é uma coisa que está tão presente no nosso dia a dia. É tão comum reduzir a mulher a uma situação objetivada, reduzir um valor da mulher de forma geral. O idoso, será que não é fácil perceber, classificar o idoso como um ser inferior, ou seja, já atrasado, passado? Só que a gente faz sem pensar, e sem pensar continuando com esse tipo de comportamento. Nosso foco aqui realmente vai ser identidade sexual, mas vale a reflexão para várias áreas, de forma geral. Muito bem, entrando sobre a questão sexual, a gente estava até discutindo agora, antes de começar a palestra, como tem diferentes e vários microsetores dentro desse mundo LGBT. O Rogério vai dar uma explicação um pouco melhor sobre isso mais à frente, sobre quem integra todo esse ramo de discriminação. A sigla LGBT, que coloquei aqui, significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, mas tem como ser até mais inclusivo em relação a isso. Essa discriminação que é sofrida por esse grupo, a gente pode às vezes colocá-lo de forma geral, mas alguns tópicos vão caber de forma mais específica. A gente vai estar estudando aqui, por exemplo, a questão de transexuais ou transgêneros. E a discriminação, a busca jurídica, a busca deles em relação à conceituação, em relação à proteção, às vezes é muito diferente da busca da população lésbica, gay e bissexual. E aí já vai o primeiro ensinamentozinho para essa palestra, um termo talvez a maioria que conheça, mas vai ser muito importante essa diferenciação. Já ouviram o termo cisgênero? CIS, cisgênero. Levanta a mão que já ouviu. Então, bom, pessoal, eu sou uma pessoa cisgênero. A maioria aqui, imagino, seja cisgênero. Cisgênero é aquele que não é trans. Cisgênero é aquele que se identifica com o corpo que nasceu. Um homem e uma mulher gay, por exemplo, que, digamos, uma mulher gay que é feliz sendo uma mulher gay, não se identifica como um homem, ela é cisgênero. É homossexual que é cisgênero. Então a população trans se diferencia muito da cisgênero em relação a várias das suas demandas. Tudo bem? Então a gente vai tentar falar, alguns momentos vai focar em trans, alguns momentos vai focar na questão cis de forma geral. Mas é legal para vocês perceberem as diferenças de tratamento. Especialmente na população trans, a gente percebe uma dificuldade tão grande, sabe? Não sei se tem alguém trans presente, mas é muito mais complicado de se imaginar. Imagina vocês mesmos, imagina que vocês têm uma loja, precisa de vendedor, e se candidata a esse cargo uma mulher trans, ou seja, uma pessoa que nasceu homem, nasceu geneticamente homem, mas se identifica como mulher, se veste como mulher, se fez operação ou não, nem vou nem entrar nesse meio. Será que você vai contratar essa pessoa?
sabendo que, possivelmente, talvez os clientes não gostem de serem recebidos por uma pessoa trans, é difícil pra caramba, e eu nem tenho muito como fazer um julgamento de valor sobre a atitude do dono da venda nessa situação, porque realmente tem que pensar no mercado dele. Mas não é à toa que a população trans justamente vários deles vão cair na prostituição. É difícil arrumar trabalho. Isso é um problema que a população cis nem sofre tanto. Vamos ver isso mais à frente. Vamos começar de verdade. E eu vou estar na minha palestra, eu vou focar em 3 momentos. A gente primeiro vai falar uma situação um pouco mais de princípios constitucionais. E aí vai pegando bem mais uma questão jurídica mesmo. Depois eu vou levantar realmente direitos LGBT, direitos diferentes da população LGBT, desmistificando algumas situações. E por último vai entrar um pouco em criminalização da homofobia. Mas aí, esse ponto específico, o Rogério é muito mais autoridade que eu, ele vai brincar muito mais nisso. Beleza? Vamos lá então, vamos começar com princípios jurídicos. Eu vou falar 4 para vocês somente, que vão estar permeando essa ideia. A gente vai ver, eu vou falar depois, dos direitos individuais, como que isso reflete desses 4 princípios. Primeiro, óbvio, a gente comentar o princípio da igualdade. Algum aluno meu de Constitucional quer se voltaria para mim para explicar o princípio da igualdade? Porque está na prova. Não? Fernanda, Thaís, querem falar sobre igualdade? Não? Precisa? Não? Jorge? Tranquilo? Se quiser. Muito bem. Quando a gente fala de igualdade, a gente sempre vai falar em 2 prismas de igualdade, 2 facetas do princípio da igualdade: formal e material. E graças a Deus que a gente tem 2 prismas diferentes, porque senão ia ser muito difícil atuar num país como o Brasil. Em termos de igualdade formal, é muito fácil de avaliar. Em igualdade formal, a gente vai pensar que todos são iguais perante a lei, bom. E aí vai ser a mesma para todos. Já ouviram aquele postulado do lex et lex? Todos vão sofrer a mesma lei, sem nenhum tipo de distinção entre um indivíduo da população ou outro. Contudo, isso não é tudo, isso não é toda a parte de igualdade. A igualdade formal vai estar de forma geral proposta na Constituição, no artigo 5 de todos são iguais perante a lei. Maravilha. Contudo, isso não pode ser aplicado de forma geral. Por quê? Porque nossa civilização, o Brasil, ainda por cima do Brasil, é um país com tanta diferença, vai ter diferentes tipos de indivíduos na população. Todos não serão iguais. Ainda bem que todos não são iguais. Você consegue imaginar um mundo se todo mundo fosse aquele homem médio? Mas todo mundo fosse todo feito de homens cisgêneros, heterossexuais, brancos, classe média, casado, com filhos. Rogério, ajuda aí. Mais algum paradigma? Católico, com certeza. Raça pura. O ariano brasileiro, quem é ele? Todos são brasileiros. Brasileiro, católico, Alto. Cisgênero. Não, também eles são muito altos, mas complica. Você imagina se não fosse só disso? Que tédio que ia ser isso? De verdade, a gente poder celebrar nossas diferenças é tão bom para poder ver que uma pessoa é diferente, tem um tom diferente de pele, que vai poder vir. E esse tom diferente de pele tem que ser não uma razão de exclusão, mas uma questão de ser celebrada. Que bom, que legal que você tem uma característica tão particular sua. O problema é que o mundo não é tão bonito assim. O problema é que é muito mais fácil você ver o diferente não como aquele especial, uma característica de um valor grande, mas sim aquela pessoa que merece ser excluída da sociedade. Estou mentindo quando eu falo que isso acontece? E é interessante perceber, gente, essa discriminação funciona de qualquer lado. Pensar em termos de raça. Da mesma forma que eu consigo de forma mais fácil ver um negro sofrendo meio de brancos,
é muito comum também imaginar um branco sofrendo meio de negros. Também acontece. Se tem um grupo de vários homens e uma mulher, talvez sofra um pouco, mas se é um grupo de várias mulheres e tiver um homem, também talvez sofra algo. Óbvio que eu espero que na sociedade todo tipo de mistura ocorra. Contudo, isso tem que ser visto como algo positivo sempre. E aí, voltando aqui à igualdade. Visto que a sociedade tem tanta desigualdade, e aí, voltando, desigualdade de forma geral, uma coisa positiva, tem que perceber que alguns setores da sociedade merecem um tratamento diferenciado. Alguns setores vão ter que aplicar a lei de forma diferenciada, afinal, nós estamos buscando uma proteção especial para esse setor. E aí entramos nesse segundo lado da igualdade material. E aqui eu vou dar de forma geral, objetivando que, embora a lei seja a mesma para todos, alguns vão exigir uma aplicação diferenciada da lei. E alguns vão exigir até talvez uma lei específica, especial para essa proteção. Garantido aí, o nome disso, é a efetivação da isonomia. Muito bem, chegamos então a uma construção da igualdade material que começou com Aristóteles, foi trazida para o direito brasileiro de forma muito melhor por Rui Barbosa. Lembrando que a igualdade que antigamente era só tratar os iguais de forma igual, deve ser desenvolvida a não só tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual. Essa desigualdade, esse tratamento, na medida de sua desigualdade. O que isso quer dizer? Que aquele que é diferente, em algumas situações, vai ter lei especial, específica, que vai complementar a sua diferença. Bem? Essa é a base, gente. Essa é a base que a gente vai começar a falar a partir de hoje, ao longo da nossa palestra. É a partir de perceber por que então? Por que eu tratar essa pessoa de forma desigual? Já viu essa imagem? Essa imagem que está bem conhecidinha? Olha como tem paralelo das desigualdades. Se eu pensar que tratar todos de forma igual, todos aqui os torcedores, não vai lembrar o fato de que não compraram ingresso do jogo, tá bom? Vamos pensar que pode furar feira, sei lá, pode ver o jogo em cima do muro. Se tratar todos de forma igual, todos vão receber um caixote. Estou garantindo igualdade? Estou. A pergunta é: não está garantindo justiça? Será que é justo todos receberem um caixote igual aqui? Será que é justo eu perceber que vou tratar todos da mesma forma, independente do resultado? Percebo que não. Percebo que o justo seria perceber que eles são desiguais. Um é muito mais alto, outro é muito mais baixo. Não preciso então dessa especial proteção. Um exemplo prático disso: Bolsa Família. Aliás, não está falando Minha Casa Minha Vida. Será que uma pessoa, digamos, Minha Casa Minha Vida é um programa de governo que vai oferecer moradia à população? Será que toda a população deve ser beneficiada pela Minha Casa Minha Vida? Ou só aquele que realmente tem necessidade e não tem moradia? Percebe então que a lei está tratando as pessoas de forma desigual? Eu tenho um apartamento. Será que eu mereço uma casa pela Minha Casa Minha Vida? Se a lei fosse igual para todos, de forma completa, absoluta, eu mereceria também. Por que não? Então não faz sentido. Eu tenho que dar uma proteção especial para quem não tem moradia. Por isso a diferença de tratamento. Pegando na questão da LGBT, trazendo para o nosso ponto específico, o que a gente percebe? A gente percebe que tem todo um grupo da população que é alvo de uma especial discriminação. E por isso, precisa então de um tratamento diferenciado para esse grupo. Vou falar daqui a pouco sobre crime de ódio. É uma atividade contrária a todo o grupo. Tudo bem? Quando a gente fala também de racismo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Precisa que todo esse grupo, de forma geral, merece uma especial proteção. E na prática, isso deve ser efetivado. Muito bem. Fechando a questão de igualdade, o segundo principal princípio aqui presente na nossa ideia é a dignidade da pessoa humana. Afinal, eu estava andando de mão dada aqui, igualdade e dignidade, porque as ações que a gente vê aqui na busca de garantir igualdade material
Todas têm como fundamento garantir dignidade da população. Criada a pessoa humana, de forma geral, nasceu em 48, com a DUT, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo querendo garantir maior legitimidade, garantir um Estado democrático de direito, e a busca, então, de garantir a vida digna, como garantir o mínimo essencial da população. De forma bem prática, nossa Constituição trouxe esse princípio no artigo 1º, e ele é tido como valor supremo da Constituição. Ele como, de forma geral, o objetivo maior do Estado, de dignidade a todos. Esse princípio vai ter 3 deveres aqui impostos na sua prática. O dever de proteção daqueles que merecem proteção especial, e essa proteção vai ser uma obrigação negativa, de forma a se abster, escolher o conceito de dignidade do outro. Vão perceber que, gente, para algumas pessoas, o conceito de dignidade vai ser diferente do conceito de outro. A dignidade do que uma pessoa entende como vida digna é diferente do que outra pessoa entende. Como é que eu faço com isso? Temos o direito. Será que o direito tem a obrigação de impor o conceito de dignidade para toda a população de forma geral? Muitos governos tentaram fazer isso, cara. Pensar que seria necessário garantir um mínimo a todos, e esse mínimo seria igual para todos. Só que não é isso que a gente imagina numa sociedade moderna como a nossa, uma sociedade com diferente como a nossa. Então, o primeiro direito é esse de abstenção, não tolir a dignidade do outro. Segundo, um dever de proteção, a defesa da dignidade, uma questão positiva, e aí vai estar muito presente a atuação do Estado, mas também a atuação do particular. Mas para perceber quando for necessário também proteger o seu igual. Em terceiro lugar, o dever de promoção, e aí realmente uma atuação mais prática do governo, em perceber programas de governo, de forma geral, que necessitam, que exigem uma maior proteção da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Pegando a nossa questão LGBT, em relação a essa primeira parte da abstenção, essa questão tem que ser muito observada. Aliás, não preciso nem só pensar em LGBT para falar sobre abstenção. Uma questão muito prática aqui é pensar em religião, na verdade. Obviamente, a religião fica até às vezes mais claro imaginar como cada um tem um conceito diferente de dignidade referente à religião. Afinal, cada um tem sua religião diferente. Essa obrigação de não tolir, por exemplo, vai estar presente quando eu pensar que eu que seja católico fervoroso, não posso incomodar um rito de outra religião. Se eu vejo, por exemplo, um muçulmano rezando para a Meca no pôr do sol, correto? Essa parte de religião, história de direito, Jorge, primeiro escola dessa frente, sei lá. Estava no próprio Jorge outro dia, coisa difícil. Eu não acho. Mas assim, se eu sou um católico fervoroso, digamos, vejo um muçulmano rezando para a Meca no pôr do sol, posso eu incomodá-lo? É justamente esse o primeiro dever, uma posição negativa, não incomodá-lo. A população LGBT, o que isso vai estar presente? Vai estar presente para eu perceber que eu não posso proibir um casal LGBT, uma família LGBT, de mostrar seu amor de forma natural. Eu não posso proibir um casal gay das mãos dadas, beijo na boca no meio da rua. Obviamente, eu tenho que comentar aqui, quase brincadeira, mas sério, a gente tem que se limitar em uma relação de caráter de cena. Mas isso vale tanto para gay quanto para hétero, LGBT, não faz. Só lembrar em causa do penal. Isso é um antigo ato violento. Lembrando disso, esse termo não existe mais no direito penal, se falando de ato de cena. Pode demonstrar amor, mas é só um amor, não pode ser muito profundo, tá? Perdão do termo. Agora, quando sempre presente, a gente perceber, permitir ao outro a sua liberdade. Quero fazer uma pequena parênteses aqui e trazer uma situação recente no Brasil. Lembram da Viviane foi aquela travesti, aquela
vai me corrigir. É travesti, trans. Ela era trans. Viviane, que é trans, que na 19ª Parada de Direito de São Paulo fez uma encenação com a crucificação. Lembram disso? Todo mundo no Facebook isso, todo mundo comentou. Muito bem. Situação complicada de avaliar. Por quê? Porque a gente vai ter vários princípios atualmente. A gente vai estar falando de liberdade de expressão, a gente vai estar falando sobre liberdade religiosa e a própria dignidade pessoal dela. A pergunta é, será que a atuação dela chegou a, de alguma forma, invadir a dignidade da pessoa ou não? É bem polêmico isso, né? Eu fiz essa pergunta em sala de aula há algumas semanas. A boa parte dos alunos levantou a mão e disse que ficou particularmente incomodado com essa situação. Coisa que nossa sociedade, bem ou mal, e é bom, como eu falei, pessoas são diferentes, então a gente vai se incomodar com as pessoas às vezes, é natural. A questão é, não necessariamente será uma atuação que irá contra você diretamente. É uma expressão tal pessoal. A gente tem liberdade de expressão como um dos princípios máximos no nosso dia a dia. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, só adiantando o debate. Beleza? Terceira situação, liberdade. E assim, liberdade é um direito mais, assim, vamos pensar desde a primeira geração de direitos fundamentais, pode pensar em Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. O direito de liberdade nasceu muito com uma ideia de proteção da propriedade, mas aqui vou pegar só uma faceta da liberdade que vai falar sobre a sua liberdade de autodeterminação, uma liberdade pessoal sua de se entender como indivíduo, de determinar o que é sua identidade. Então, querendo ver onde eu quero chegar, natural. A sua identidade como ser lésbico, gay, sexual, transexual, travesti, intersexual, o que for por aí. Tem esse direito? Óbvio que tem. É um direito de se autoidentificar. Nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, for proibir comportamentos LGBT, isso não existe. Cada um tem sua liberdade. E aí, presente justamente a liberdade sexual. Lembrando, inclusive, que você vai ter liberdade de não se relacionar sexualmente se quiser. E vai estar presente, inclusive, aqui a questão de abusos sexuais. Mas a gente chega até fora um pouco também ali. Por último, felicidade, e é muito legal poder falar sobre isso. Agora vai entrar bem em direito de família, gente. Nesse tema, a gente fala em penal, fala em constitucional, fala em família, fala muita coisa. Já ouviu falar em direito de felicidade? Busca da felicidade? Já viu aquele filme do Will Smith, A Busca da Felicidade? Esse filme, essa expressão da busca da felicidade, nasceu muito no mundo da Constituição Americana. É um valores supremos que toda a população, todo o direito, afinal, um Estado democrático de direito, vai querer dar chance que a população busque a sua felicidade. E é muito pessoal perceber isso. Eu estou de novo voltando aqui a questão de liberdade. Busca de felicidade é tudo sem entendimento pessoal do que é felicidade. Do que é felicidade para você. O Estado tem papel, obrigação de garantir que você, indivíduo, corra atrás do que você entende como felicidade de forma muito individual. Muito bem, nossa Constituição, no artigo 6º, traz o rol de direitos sociais. É um artigo importantíssimo que vai dar a base para muita política pública. Tem que dizer quais são os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade e infância e assistência aos desamparados. Os direitos sociais. Esse é um texto original da Constituição. Alimentação, moradia e transporte foram incluídos por emendas constitucionais e, aliás, transporte foi a última emenda, foi agora de setembro, mês passado, na Constituição de 90. Incluiu o transporte nesse rol. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há pouco tempo, o Gustavo Buarque, vocês conhecem, foi candidato à presidência da República em 2000 e não sei quando. O candidato que falava que a prioridade dele é educação. Lembra disso? Gustavo Buarque tentou, com a PEC da felicidade, incluir esse direito no